que ela é muito pertinente para nós, Então, enquanto então nós comunidade. vamos, então estou começando de forma mais formal, um pouquinho mais formal, o nosso encontro de hoje, do Grupo Consciências Sociais, né, um grupo do programa, vinculado ao programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal de Alagoas, coordenado pela professora Fernanda Feijó, o Elkson Pires e Cristiano Bodar. Nós temos hoje como convidado para participar desse encontro do grupo o professor Marcelo Cigales, graduado em Ciências Sociais, mestre em Educação pela Universidade Federal de Pelotas e doutor em Sociologia Política pela Universidade Federal de Santa Catarina. O Marcelo é professor da Universidade de Brasília e pesquisador da temática do ensino de Sociologia, com um volume bastante significativo de produção, sobretudo no que diz respeito à história do ensino da Sociologia. Então, em nome do grupo, agradeço pelo aceite do convite e vamos iniciar nossa reunião de hoje, que é um tema bastante aberto, né? Nós vamos falar hoje um pouco, o Marcelo vai apresentar para a gente um pouco, dialogar conosco, sobre a temática do campo, né, do ensino de sociologia, o que vem sendo pesquisado, como vem sendo pesquisado, enfim. E aí a gente vai estar produzindo essa conversa ao longo desse encontro. Então, Marcelo, agradeço em nome dos professores coordenadores do grupo por aceitar o convite, em nome dos alunos também aqui presentes. Passo a palavra para você e seja muito bem-vindo à nossa reunião. Bom, obrigado, Cristiano, e comentar aqui novamente, né, agradeço o convite do grupo. Eu acho que esse é um debate muito importante para a gente conhecer um pouco melhor do que já vem sendo produzido sobre ensino de ciências sociais no Brasil e dos estudos que já foram publicados, inclusive muitos deles pelo próprio grupo de vocês, né? Você, a Fernanda, o Elkson também, o Caio, vem produzindo vários trabalhos que nos auxiliam a compreender melhor as características disso que a gente chama de subcampo ou um campo de pesquisa sobre o ensino de sociologia no Brasil. Então, para a gente talvez começar a conversa, já que ficou definido esse bate-papo, eu vou tentar fazer um esboço do que eu compreendo a partir do que o Caio colocou, de questionamento, né? Afinal, qual que é a diferença entre campo e subcampo? Como que a gente pode utilizar desse aparato conceitual, talvez, para compreender melhor o que vem sendo produzido entre nós, né? Principalmente o que já foi produzido a partir do início dos anos 2010, posteriormente à aprovação da Lei 11.684, que é brasileira. Eu acho que esse é um marco importante para a gente pensar o reflexo dessa lei na construção, na constituição de uma agenda de pesquisa na pós-graduação, na graduação e também da entrada da sociologia escolar dentro das políticas públicas, como o Programa Nacional do Livro Didático e o Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência. Ainda ontem eu estava comentando numa aula de metodologia de ensino que eu fui convidado a participar lá na Universidade Federal de Santa Catarina, do impacto dessa lei no âmbito da divulgação dos conhecimentos científicos e escolares no Brasil, né? Talvez o Brasil seja um país, nesses últimos 10 anos, talvez um país em que mais repercutiu os conhecimentos da sociologia graças à inserção da sociologia no livro didático nas 3 edições do PNLD de 2012, 2015 e 2018, porque foram milhões, né, milhões e milhões de reais destinados à compra de livros didáticos, não só na área da sociologia, mas na área de todas as disciplinas escolares que compõem o currículo da educação básica, né? Então a gente vê de forma inédita no Brasil a inserção desses conhecimentos, e que são conhecimentos, tem um esforço enorme da comunidade escolar também, acadêmica, de fazer essa transposição didática,
que passa, então, pelas metodologias de ensino, né, para a transmissão desses saberes em contextos fora do ambiente acadêmico, né, que, no caso, é o ambiente da escola, né. E aí, para voltar, então, à questão do subcampo e do campo, eu acho que esse é um termo que, muitas vezes, a comunidade acadêmica da área utiliza de uma forma, talvez, descontextualizada, e a gente pode até falar de um certo senso comum sociológico que atribui, às vezes, né, resgata esse conceito, mas sem as suas características necessárias, que no caso de um olhar mais sistemático, no que o Bourdieu, né, principalmente o que o Bourdieu está entendendo por um campo, ele pode nos servir para analisar o nosso campo de pesquisa, né, que é o ensino da sociologia. Então, o campo, ele é um espaço simbólico que compõe, né, os agentes tanto instituições como indivíduos, que têm dentro desse espaço, comungam de um determinado hábitos, né, de um determinado sistema de representações que guiam a conduta deles dentro desse espaço, em busca de se legitimar também, né, porque o campo é um espaço assimétrico, que possui muitas diferenças, né, entre os seus agentes. Então, nós temos indivíduos que possuem mais prestígio, que são mais consolidados dentro desse espaço, indivíduos que não têm tanto prestígio, mas estão ali buscando a sua posição também dentro desse espaço que é um espaço hierárquico, né? Então, quando a gente fala de campo, a gente tem que sempre ter essa ideia, né, de que o campo ele não é uma categoria esvaziada de sentido. Ele é uma categoria que tem os seus sentidos, as suas representações e principalmente os seus agentes, né? Então, dizer que um campo existe, a gente precisa demonstrar quais são esses agentes que têm maior poder, né, de decisão dentro desse espaço, que também são os agentes que perpetuam, muitas vezes, essa estrutura de poder e também tem um poder de transformar as regras também, né? Então, eu acho que a categoria do campo nos auxiliou muito, muito significativamente a compreender essa estrutura que estava sendo construída, né, ao redor de uma agenda de pesquisa dentro das ciências sociais e da educação, que se relaciona com as características da sociologia escolar, do ensino de sociologia escolar. Mas aí nós temos uma discussão também que alguns autores, inclusive o Hammurabi Oliveira e a Vanessa Ferreira, vão escrever um artigo em 2015, né, discutindo justamente se a gente podia falar de um campo estruturado ou de um subcampo que buscava uma certa autonomia dentro da agenda de pesquisa das ciências sociais, né? E aí também levando em conta que um subcampo, ele não tem, digamos, tanto poder como um campo, porque o campo ele tem o poder de refratar, né, as imposições externas a ele. E o subcampo, como ele não tem essa autonomia, então ele tem digamos, uma circunstância que enfraquece ele, porque justamente ele está a todo momento tendo que ressignificar as regras de outros espaços sociais. E aí o ensino da sociologia como um subcampo de pesquisa, ele está enfrentando, né, a todo momento os ataques dentro do campo da política educacional, né, dentro de outras esferas que a todo momento colocam em xeque a permanência da disciplina de sociologia na escola. E a gente viu isso muito recentemente com a reforma da Lei 11.415, da reforma do ensino médio, que retira o status da sociologia escolar e, consequentemente, enfraquece aí o nosso próprio campo de pesquisa, né? Uma vez que a sociologia, não estando de forma obrigatória como uma disciplina escolar na educação básica, não há necessidade de, talvez, investir tanto na formação do professor, né? Talvez não há necessidade de uma política para compra dos livros didáticos, né? Então, toda uma discussão também que se enfraquece. Porque quando a gente fala em institucionalização, a gente tem que colocar algumas características em perspectiva.
e uma delas é a profissionalização, a abertura de mercado de trabalho e as agências de financiamento, né? Então, consequentemente, essas leis que retiram a obrigatoriedade ou transformam a disciplina num conteúdo multidisciplinar ou interdisciplinar, acabam reverberando nessas características da sua institucionalização, né? Então, eu compreendo os autores que defendem o ensino da sociologia como um campo, como o próprio Daniel Mocelin, né, apresentou um trabalho na SBS de 2019, em que ele caracterizava esse campo da sociologia escolar como, por exemplo, a informação muito pertinente que o artigo do Roniel e do Cristiano traz em relação ao perfil do professor de sociologia, né? São mais de 55 mil professores de sociologia, conforme o censo escolar do INEP de 2017. No entanto, só 6 mil são formados em ciências sociais. Ou seja, é um campo, né, com características múltiplas. Se a gente fosse defender essa ideia de que o ensino da sociologia no Brasil é um campo, né, mas ele é multifacetado. Então, eu acho que é muito, talvez mais pertinente a gente olhar não como um campo, mas como um subcampo de pesquisa, justamente porque tem essas características que eu já ressaltei aqui em relação à intermitência da sociologia na educação básica, em relação ao grande quantitativo de professores da educação básica que não são formados na área, ou seja, não adquiriram essas disposições, esses hábitos, né, durante a sua formação acadêmica, durante a sua trajetória profissional. E aí, só para finalizar essa parte, então eu acho que essas categorias, Caio, elas nos auxiliam a compreender melhor as dinâmicas desse espaço, as suas hierarquias, os seus principais produtores, os seus principais agentes, né? Quais as regras que estão postas aí, quais as possíveis disputas pelo capital simbólico desse campo. Então, eu acho que isso nos auxilia muito a compreender essa dinâmica, né? E se a gente pudesse fazer um retrato do ensino da sociologia hoje como um subcampo de pesquisa, a gente tem alguns elementos que todos os trabalhos sobre o estado da arte já nos apresentaram, né? E aí eu cito aqui os trabalhos da professora Anita Handfas, junto com a Júlia Massaira Polessa, o professor Cristiano, o Hammurabi Oliveira, né? O professor Alberto Bruneta, eu, a Ana Martina, vários outros autores, a própria Fernanda Feijó também, a Lígia Eras também, né? Então são todas aí pessoas que em algum momento fizeram algum balanço dessa área, o estado da arte, só para não esquecer a professora Joana Royer também, uma figura importante nesses balanços, o Mário Bispo também faz balanços muito interessantes, né? E são autores que em algum momento quiseram compreender melhor o que vinha sendo produzido, por quem, quais as instituições. Então são balanços muito importantes para a gente compreender essas características, né? Do subcampo e do campo, se a gente quiser optar pelo conceito posto no trabalho do Daniel Gustavo Mocelin. Cristiano? Eu não estou te ouvindo, Cristiano. Liga o microfone, Cristiano. Eu vou fazer... A minha pergunta é a seguinte. Com relação ao que você colocou, você desenvolve um argumento de que o campo, esse subcampo, né, de pesquisa, ele foi animado, para usar o termo do Bourdieu, ele foi animado pela presença da sociologia no ensino pelo próprio livro didático, né, a inclusão da sociologia no programa nacional de livro didático, e isso fez com que surgisse, então, esse subcampo, e um subcampo, ele surge a partir de um jogo estabelecido, para usar o próprio Bourdieu, e a construção de um hábito, né, que você rapidamente também mencionou. A questão então nós temos hoje um jogo, um hábitos, que foi incorporado nos sujeitos acadêmicos, né, porque o campo ele é composto pelos pesquisadores, que a gente está falando no caso do recorte da pesquisa, nós temos um hábito. A partir desse raciocínio, né, usando essa ideia do hábitos incorporado do Bourdieu, das regras do jogo e tal,
Como que você vê se esse jogo ele se estancaria rapidamente ou não se a sociologia fosse retirada do ensino médio hoje? Ou você acha que nós temos já, no meio acadêmico, uma incorporação de uma certa lógica que persistiria ali, talvez, por um tempo, ou duraria por muito tempo? Como que você vê o futuro das pesquisas do ensino de sociologia num cenário aí possível de retirada da disciplina ou de diluição da disciplina num currículo da escola básica? Essa é a minha questão, gostaria de ouvi-lo em relação a isso. Sim, Cristiano. É preciso destacar, primeiramente, que a sociologia, ela, apesar de não estar mais, né, conforme a lei da reforma do ensino médio, de forma disciplinar, mas ela aparece, né, dentro da área das ciências humanas e sociais aplicadas. E aí uma das características dessa reforma também, e da própria BNCC, digamos, é institucionalizar essa descentralização do ensino. Então a gente está falando o seguinte, que agora cada estado, baseado na BNCC, está produzindo seus currículos. Tá? Então eu acho que a própria ideia do campo nos auxilia a compreender como que cada estado vai gestionar os seus conteúdos escolares. E aí nós temos, por exemplo, o próprio caso do Distrito Federal, que tem um quantitativo significativo de professores que lecionam a disciplina formados em ciências sociais, né? Dos 431 professores hoje que lecionam a sociologia no Distrito Federal, 138 são licenciados em ciências sociais, né? É um número bem melhor se a gente compara em relação ao resto do país. Então, eu acho que depende aí da configuração de cada estado na capacidade de trabalhar ou articular a manutenção dos conteúdos da sociologia ou da presença da sociologia nesses currículos que estão sendo construídos. Agora, claro que o teu trabalho com a Fernanda Feijó, né, a própria professora Eleise, com o Henrique Neto, produziram uns artigos muito interessantes analisando a BNCC, analisando a sociologia, como que a sociologia está nesses documentos, e vocês mesmos falam, olha, apesar da sociologia não estar de forma disciplinar, mas os próprios objetivos de aprendizagem, eles são extremamente sociologizados, né? Que discutem direitos humanos, discutem movimentos sociais, discutem as minorias, em alguns momentos também a gente pode ver ali o gênero, né? Questões especificamente que são trabalhadas pelo campo da sociologia científica acadêmica, né? Então, promove uma verdadeira sociologização da área. Embora isso também é muito fácil de tornar essa sociologia pouco sociológica, digamos assim, né? Porque você não necessariamente está tratando de conteúdos, de conceitos e teorias. Você pode trabalhar a sociologia no ensino médio só pela temática. E a temática não nos auxilia, porque ela, no máximo, vai produzir um senso comum sociológico, né? Não necessariamente baseado no que a ciência está falando em respeito a esses fenômenos sociais. Então, só para citar aqui um documento da área, que é as orientações curriculares para o ensino médio na área da sociologia, foi produzido lá em 2006 por especialistas da área, a professora Mauri Moraes, o professor Nelson Tomás, a professora Elizabeth Guimarães, e eles, então, trazem, né, digamos, esse avanço na metodologia do ensino da sociologia a propor, na proposição deles de trabalhar com os conceitos, as teorias e as temáticas de forma articulada, tendo a pesquisa como pressuposto transversal de ensino. E o que a gente pode vivenciar nessa BNCC, nessa reforma do ensino médio, então, digamos assim, é só um elemento que vai faltar aqui referência, porque possivelmente não vai falar dos conceitos da nossa área e não vai falar aí das teorias, né? Vai ficar só nas temáticas. E isso é muito ruim, enfraquece a nossa qualificação enquanto um debate sério, né, pautado dentro da nossa ciência de referência, na escola. Né? Mas nunca é
nunca é tarde para lembrar que isso é um projeto. Isso é um projeto neoliberal de educação, no sentido de desresponsabilização do Estado como agente garantidor dos direitos sociais. Porque essas últimas políticas, né, da BNCC, a maneira que a BNCC foi gestionada e a maneira que a Lei 11.415 foi colocada em questão, né, de uma maneira muito problemática, pouco democrática, e com um discurso neoliberalizante, no sentido de que você tem projeto de vida, você fala empreendedorismo, todas as categorias que veem um indivíduo sem sociedade. Né? E a sociologia é o contrário disso. A sociologia mostra como que o indivíduo, ele muitas vezes, né, ele não está fora do seu grupo social, não está fora de uma determinada sociedade, né, construída todo um histórico, né, de muitas vezes desigualdade, como é a sociedade brasileira. Então, a gente tem que ter muito cuidado aí, né, de ver que maneira a sociologia vai ser gestionada nessas reformas, para a gente não cair nessa cilada, né, de uma sociologia descaracterizada do seu fim pedagógico. Mas voltando para a tua questão, que é a questão do hábitos, e se a gente pode perceber, né, quais os efeitos dessas ações nos agentes que produzem a sociologia, né, eu acho que nós temos hoje algumas instituições que são referências, né, no ensino da sociologia. Eu posso falar, por exemplo, na Universidade Estadual de Londrina, que já tem um histórico desde a década de 90, em relação à construção de projetos de ensino, de extensão, de pesquisa e de laboratórios de ensino, né? Então, acho que a gente também, quando está falando de ensino de sociologia no Brasil, a gente tem que olhar muito no interior das universidades públicas, porque a pesquisa no Brasil hoje, ela é feita majoritariamente nas instituições públicas de ensino. Então, são as universidades, né? As universidades estaduais públicas, as universidades federais públicas e os institutos federais de educação. E aí depende muito também da trajetória desses agentes que estão inseridos nesses espaços. Né? Por exemplo, a gente tem facilmente aqui alguns personagens marcantes, como a própria professora Eleise Silva, né? Que pesquisou, só fez tese de doutorado sobre isso na USP, e depois vai trabalhar na Universidade Estadual de Londrina, junto com outras pessoas ali, e vão profissionalizar, digamos assim, levar esse debate, né, tornar esse debate profissional dentro da graduação e da pós-graduação, né, e vira, então, uma universidade de referência para a gente pensar o ensino da sociologia no Brasil. Mas podemos falar de outras ações também, né? O próprio professor Hammurabi, que hoje está trabalhando na UFSC, e do qual eu fui supervisionado, né, a tese de doutorado. Tem outros também doutorandos que estão pesquisando ensino de sociologia hoje. Temos você, temos a Fernanda, temos o Elkson também, na Universidade Federal de Alagoas, que pesquisam essa temática, que orientam trabalhos a respeito dessa temática, né? Então, são agentes importantes para a profissionalização desse campo, né? E aí, eu acho que uma característica de quem pesquisa o ensino da sociologia é olhar para a escola, é a relação com a escola. Nós temos uma relação muito forte com a escola, ou da escola como fazendo parte da formação daqueles sujeitos que pesquisam o ensino da sociologia hoje, ou de quem está pesquisando a sociologia hoje está com o pé na escola, como é o caso do mestrado profissional de ensino de sociologia em rede nacional, que está desenvolvendo material didático, que está desenvolvendo pesquisação, que está pesquisando, por exemplo, como que é a avaliação da sociologia escolar, como que é as metodologias de ensino. Então, essa característica é muito forte, né? E aí, só para você ter uma ideia dos artigos sobre o estado da arte, por exemplo, e aí eu vou citar um específico aqui, foi um que eu produzi com o professor Alberto Brunetta, que analisando os dossiês de 2005 a 2015,
E nós percebemos, ao analisar o currículo Lattes desses autores e dessas autoras, principalmente, porque é uma característica para a gente destacar aqui, né? Tem mais pesquisadoras hoje do que pesquisadores na área do ensino da sociologia, mas uma dessas características é que grande parte das pessoas que produziram artigos em formato de dossiê nesse período tiveram uma relação com a escola básica, com o ensino da sociologia na escola básica, né? Então, acho que essa é uma característica importante para a gente ressaltar aqui no desenho desse subcampo de pesquisa. Marcelo, eu vou pedir para você ir conduzindo, no sentido assim, de que quando alguém levantar a mão e você tiver fechado o raciocínio, você falar o nome da pessoa para a pessoa saber que você deu espaço. Tá. Não, eu não estava acompanhando as mãos aqui, mas a Welpson está com a mão levantada? Sim, Welpson. Oi, Marcelo. Primeiramente, boa tarde a todos, né? Porque eu não cheguei a falar aqui. Peço desculpas pelo vídeo, mas de fato eu estou com um probleminha na minha câmera hoje. Mas, enfim, vou tentar participar mesmo por áudio. Tá? Queria te dar as boas-vindas, tá? E agradecer muito também. Cristiano já fez esse agradecimento, mas eu gostaria de agradecer também por você ter aceito participar desse encontro, até porque boa parte das reflexões que têm sido desenvolvidas aqui, de certa maneira, envolvem a sua produção também. Então, isso nos ajuda a nos aproximar um pouco da fala do próprio autor, né? Ao invés de estarmos interpretando, temos a oportunidade, obviamente, de ouvir acerca das produções, né, a partir da fala do próprio autor. Então, isso eu acho que é bem enriquecedor, né? Tanto para a gente, que convive mais, né, contigo, mas também para os nossos companheiros, não só alunos, né, mas companheiros de área aqui de Alagoas. Enfim, eu só queria fazer algumas considerações. Na primeira delas, bem rápida, é com relação à maneira como a BNCC ela tem estruturado, né, esses componentes curriculares, porque, na verdade, o que ela acaba fazendo é seguir por uma linha onde ela acaba com a estruturação disciplinar. Isso não apenas para a sociologia, mas também isso envolve todas as antigas disciplinas que compunham, né, as ciências humanas. Aí eu sempre acho bom pontuar isso, porque o mesmo risco que corre a sociologia também correria, pelo menos na forma como a BNCC se apresenta, também correria os outros componentes da área de humanas, como história, geografia, filosofia, etc. Digo isso porque na BNCC ela não conforma essas áreas também como componentes disciplinares, né? Nos coloca também como conteúdos, de um modo mais amplo. Só que, como a gente bem sabe, essas outras áreas elas já estão com a sua institucionalização minimamente estabelecida, o que é muito possível que, dentro de um embate no âmbito das secretarias de educação, esses componentes disciplinares continuem ainda se mantendo como disciplinas, devido à sua historicidade. Mas a BNCC, enfim, ela acaba para todo mundo com a estrutura disciplinar. Na verdade, vai caber às secretarias de educação definir se quais desses componentes se mantêm ainda na forma disciplinar ou não. Eu acho bom sempre pontuar isso, porque fica parecendo que é um ataque direcionado à sociologia, me parece que é um ataque direcionado à maneira como a gente concebe nos processos educacionais de um modo mais amplo, né? Porque ela afeta não apenas o ensino de uma disciplina, mas o ensino como um todo, quando pensa a partir dessa perspectiva interdisciplinar. E eu queria que você comentasse um pouco disso, pensando também o impacto que essa BNCC pode ter na conformação curricular de um modo geral, não apenas no que diz respeito à sociologia, para que a gente possa melhor se situar, né, como é que, de fato, a sociologia ela vai adentrar nesse currículo. Um outro ponto que eu queria estar ressaltando também tem a ver com essa utilização do conceito de campo. Eu tenho muitas dificuldades, assim, quando eu me deparei com os primeiros usos, que de fato eles são bem genéricos, eles partem quase de uma noção de senso comum acerca do que seria o campo. Num primeiro momento, isso não me causou uma grande estranheza. Começou a me causar estranheza, por incrível que pareça, quando o Bourdieu passou a ser acessado como referência teórica para pensar essa conformação do campo do ensino
de sociologia, né? Porque o uso da palavra campo nos termos do senso comum, isso a gente vê, não é de hoje, e não é apenas quando se lida com a temática do ensino das ciências sociais, porque a palavra campo ela também faz parte do vocabulário da língua portuguesa, independente das apropriações que Bourdieu tenha feito isso em termos conceituais. Mas, de um modo geral, é uma palavra que estava lá presente, por isso que ela surge. Quando a gente se apropria do Bourdieu, né, especificamente do conceito bourdieusiano de campo, para tentar entender essas dinâmicas, é onde as dificuldades começaram a surgir para mim. Porque, primeiramente, Deu um problema no seu áudio, Elkson. E agora melhorou? Agora Melhorou? Eu acho que é porque estavam tentando me ligar aqui. Enfim, voltando para a questão. Quando começam a utilizar o conceito de campo de Bourdieu para tentar entender essas dinâmicas, a estranheza começa a surgir, porque normalmente o termo campo é utilizado para tratar de instâncias de espaços simbólicos muito bem demarcados, muito bem estruturados, com suas regras muito bem definidas, com os sujeitos que fazem parte desse campo muito bem estabelecidos. E quando a gente se volta para alguma dimensão, no caso pensando o campo acadêmico, né? Porque é bom sempre lembrar que a palavra subcampo ou campo, quando direcionada ao ensino de sociologia, parece dar conta da produção acadêmica, né? Das dinâmicas acadêmicas. Quando esse conceito ele é utilizado para tentar entender algo do campo acadêmico, porque o campo acadêmico por si só já é um campo. Aí, dentro desse campo acadêmico, a gente tem campos específicos que se constituem a partir de cada uma das áreas de saber. Então, a gente teria o campo da sociologia. Aí, dentro do campo da sociologia, a gente teria diversas dinâmicas no que diz respeito à produção de trabalho sobre a família, sobre gênero e sexualidade, enfim, diversas áreas dessas que também tem, por exemplo, o desenvolvimento de congressos específicos, tem os seus nomes que se sobressaem, etc. E nem por isso, necessariamente, a gente chama esses espaços que se criam de pesquisa sobre trabalho, sobre economia, e daí vai, de campos, né? Ou pelo menos não nos termos bourdieusianos. A gente sempre fala da produção no âmbito do campo da sociologia, que abarca as dinâmicas entre esses sujeitos que pesquisam N coisas. Essas N coisas fazem surgir linhas de pesquisa, não subcampos. Aí a minha preocupação é, quando a gente utiliza a palavra campo ou subcampo para tentar entender uma linha de pesquisa no campo acadêmico, será que isso não seria uma apropriação um tanto equivocada do termo campo, do Bourdieu? Digo mais, mesmo que a gente entenda que a pesquisa sobre o ensino das ciências sociais não se situa plenamente nem no campo da sociologia, nem no campo da educação, mas será que essa não pertença necessariamente a um ou outro campo? Isso faria surgir um novo campo acadêmico? Porque me parece que a gente não teria efetivamente esses sujeitos deslocados dos seus campos de origem. Eles continuam produzindo, seja no campo da educação, seja no campo da sociologia. Mas eles pesquisam dentro de uma linha específica, linha de pesquisa, que obviamente, dadas as suas características idiosincráticas, né, ela faz parte dos dois campos, porque ela tem a ver com o campo da educação e com o campo da sociologia. Será que o mesmo também não ocorreria, por exemplo, no caso do ensino de história ou de geografia? Ou se não acontece nessas áreas, será que é porque o ensino dessas áreas no âmbito escolar, devido à sua tradição, fez com que o campo da história tomasse para si de volta aquilo que é dela, né? Mas será que o mesmo não estaria acontecendo no caso, por exemplo, do ensino de filosofia, que é tão recente quanto o de sociologia? Eu não sei se está ficando claro onde eu estou querendo chegar. Será que, de fato, é adequado o termo campo para se referir a uma linha de pesquisa? Porque eu acho que as pessoas que trabalham com isso do campo da educação continuam se situando nas dinâmicas do campo da educação. Quem trabalha com isso no campo da sociologia continua se inserindo nas dinâmicas do campo da sociologia, mesmo que ele esteja numa interface com outro campo. Mas eu não sei até que ponto subcampo, ou mesmo a palavra campo, caberia para tentar dar conta dessas dinâmicas específicas. Mas é apenas uma dificuldade que eu estou apresentando, né, com relação à operacionalização desse conceito para dar conta dessa questão específica. Tá? Era basicamente isso.
Então, deixa eu só tentar fazer o resumo aqui das duas questões para eu poder seguir um caminho de resposta, né? A última é mais a respeito dessa opção de falar em um subcampo de pesquisa do que uma linha de pesquisa, né? Então, você está com um olhar aí, digamos assim, olha, acho que não dá para falar de subcampo, seria melhor falar em linha. Ok, eu já tenho aqui algumas respostas possíveis, mas a primeira questão, se puder voltar, só para eu não me perder depois. Você quer que eu sinteticamente que diga o que seria a primeira questão? É justamente assim, Lembrei. é, É é sobre a BNCC. sim, sobre a BNCC, beleza. Como que as outras áreas estão enfrentando esse dilema da desdisciplinarização. Beleza, vou tentar então responder a segunda e depois a gente volta para a BNCC. Bom, eu acho que há um desejo, a gente não pode falar deixar de fora os desejos também, né? O desejo da nossa comunidade de se constituir como um subcampo de pesquisa. Mas isso não significa dizer que não exista na prática produtos simbólicos em disputa e que esse espaço não gere aí uma certa retribuição para os seus agentes. E a gente pode falar de algumas características que nos ajudam a pensar isso. Claro que sempre em perspectiva histórica, Welkson, porque se a gente olhar lá para a redemocratização do país, né, nossa Constituição de 88, nossa LDB de 96, todo o movimento sindical, político, acadêmico que foi feito junto ao Congresso para aprovação, né, da lei de 2008, ela é um processo histórico, é um processo que movimenta vários agentes, né? A gente teve o primeiro projeto de lei em 97, ele foi barrado pelo FHC em 2001. E esse movimento não desistiu, ele não parou aí, ele continuou produzindo. Né? Produziram livros, colocaram essa pauta do ensino nos seus congressos como um espaço profissional para o cientista social no Brasil. Né? Afinal de contas, a gente está falando aqui da institucionalização. O ensino da sociologia na educação básica, ele é um espaço dessa institucionalização porque ele abre o mercado de trabalho para a área, a nível nacional. Né? Então, esse é um processo histórico, político e acadêmico também. E aí nós temos alguns espaços já consagrados para a gente pensar que essa não é apenas uma linha de pesquisa, é um subcampo de pesquisa. Basta a gente olhar para a quantidade de teses e dissertações que foram publicadas nos últimos anos para cá. A gente perceber que tem um evento nacional de ensino de sociologia que está na sua 7ª edição, 2021, e que reúne muitas pessoas, né? Muitos professores, alunos, pesquisadores, que a gente já tem, por exemplo, a própria constituição, né, de revistas especializadas que publicam especificamente essa temática. Que nós temos, por exemplo, já uma editora que publica trabalhos sobre ensino de sociologia, em sua maioria, né? Nós tivemos um dicionário do ensino da sociologia, ou seja, são elementos que nos demonstram aqui que não se trata apenas de uma linha de pesquisa, se trata, portanto, de um subcampo de pesquisa, porque há muitos interesses também, né? Muitos desejos dentro dessa área de qualificação, né, e também de criar esses espaços de consagração dentro desse subcampo, nos referindo especificamente ao Bourdieu, né, que aí nós temos que pensar, né, qual que é o capital simbólico de fazer parte desse espaço, então. Então, acho que tem vários elementos aí para a gente pensar que não se trata apenas de uma linha de pesquisa, mas de um subcampo de pesquisa. Para não me estender muito, talvez falar um pouquinho da BNCC. Deixa eu só, me permita, Marcelo? Sim. Só colocar uma questão, eu gostaria até que você dissesse o que você pensa dessas questões. Primeiro que
as comparações que o Elson coloca são muito diferentes, né? Então, se comparar, por exemplo, as temáticas família e comparar o ensino de sociologia são diferentes, porque aquilo que o Marcelo coloca, pelo menos a interpretação que eu faço, é que o ensino de sociologia mobiliza um conjunto de agentes em disputa que envolve eventos, revistas, fóruns, programas educacionais, espaços de disputas envolvendo as entidades, criação de entidade, reconhecimento de outras entidades, criação de comitês, enfim, existe todo um conjunto de elementos que nos ajuda a pensar que o conceito e aí é o ponto que eu gostaria de colocar o conceito de subcampo ou de campo, muito mais do que tentar descrever, ou seja, nomear alguma coisa, categorizar alguma coisa, eu acho que é muito mais mobilizado pelos pesquisadores, porque quando você adota um conceito, como o conceito de campo, as questões se abrem para serem pensadas. Então, ao adotar o conceito de subcampo ou de campo, a gente começa a pensar nos atores, a pensar na disputa, a pensar na configuração, no campo, nas fronteiras. Então, assim, eu acredito que, para além de uma definição, não, a palavra subcampo nomeia tal fenômeno. Muito mais do que isso, acho que o conceito ele vem sendo utilizado mais para, digamos assim, abrir as fronteiras das reflexões em torno desse fenômeno que o Marcelo está colocando aí, que envolve tudo isso, né? As revistas, os fóruns, a produção de tese, a abertura de programas específicos, a Entidade Nacional de Sociologia reconhecendo a área, criando um evento específico, uma outra entidade surgindo, enfim, para pensar todas essas dinâmicas, tomar o conceito é um caminho produtivo intelectualmente para pensar essa dinâmica, muito mais do que um esforço de categorização do fenômeno. Eu tenho pensado nesse sentido. E aí, nesse ponto, eu gostaria de ouvir Marcelo com relação a quando ele faz essa leitura, se você faz essa leitura num esforço mesmo de categorizar ou de tomar um conceito para abrir a reflexão, abrir novas questões para ser discutidas. Então, eu gostaria de pensar como que você está se apropriando desse conceito. É para quê? É para nomear ou é para abrir questões para serem pensadas em torno do fenômeno total, né, que envolve isso que a gente está chamando de subcampo? Gostaria de ouvi-lo em relação a isso, né? Qual é o seu ponto de partida? Sim, só para complementar isso que você estava falando antes da questão, Cristiano, que é a própria abertura de concurso dentro das universidades públicas, que requerem um perfil mais afinado com o ensino da sociologia para a formação de professores. Então, essa é um exemplo claro aí, né, de que se trata, portanto, de um subcampo de pesquisa, né, porque você tem aí produtos específicos sendo concorridos, né, no caso, integrar um cargo público, né, dentro da universidade, para formar professores, para publicar trabalhos com referência a isso. Agora, eu acho o seguinte, claro que essas categorias do Bourdieu nos auxiliam muito a pensar o subcampo, mas a gente ainda é muito frágil na questão dos métodos de pesquisa. A gente consegue, por exemplo, fazer um bom balanço das dissertações, das teses, dos artigos, porque a gente vai usar um método de estado da arte, né, que é algo mais acessível para nós, que muitos não utilizam a metodologia mais estatística, né, como fazia o Bourdieu, por exemplo, nos seus trabalhos, que usava, enfim, ele tinha uma equipe grande, equipe de pessoas que compreendiam muito mais dessa metodologia, né, e eu acho que, por enquanto, a gente ainda está ensaiando justamente porque nos falta, talvez, mais arcabouço metodológico para fazer um estudo mais amplo de como se constrói o campo, o subcampo do ensino da sociologia no Brasil. Então, eu tendo a pensar dessa forma. Cristiano. Tem o M. Rangel, está com a mão levantada também. Mas antes do Rangel falar, porque faltou aqui uma questão do Elkson,
que é a da BNCC, né, de como que as outras áreas estão discutindo. E aí nós temos, o Elkson, que ter aquilo que eu havia comentado antes, de que a sociologia, a disciplina de sociologia é que tem menor número de professores formados na área. E pela sua intermitência, história de intermitência, né, a gente não tem tanto prestígio como, por exemplo, a geografia, a história e até mesmo a filosofia, né, porque as pessoas ainda se perguntam hoje, tá, mas o que é a sociologia? O que faz a sociologia? Para que a gente precisa de sociologia? Né? Enquanto não se pergunta a respeito de outras áreas. Então, de certa forma, já tem um mercado de trabalho mais estável para o professor de história, para o professor de geografia, para trabalhar com essas disciplinas. Até porque a gente tem que levar em consideração também que a gente já tem um certo ensino de ciências humanas na escola, antes mesmo da reforma do ensino médio e da BNCC. Porque se a gente tiver em conta que tem mais professor de história dando aula de sociologia, mais professor de pedagogia dando aula de sociologia do que propriamente pessoas formadas na área, então esse ensino de sociologia já é interdisciplinar ou multidisciplinar, né, na escola, no chão da escola, porque isso também é uma lacuna de pesquisa entre nós. A gente ainda pesquisa pouco para saber que sociologia temos na escola, a nível de Brasil. Né? Porque às vezes a gente também, por exemplo, acaba estudando muito o conteúdo do livro didático. Então estudamos categorias, né? Como que a mulher aparece no livro didático, como que os povos indígenas aparecem no livro didático, como que é a estrutura geral do livro didático, mas a gente não pesquisa como que o livro didático é recepcionado na escola, como que ele é utilizado na escola, por exemplo. Né? Tem poucas pesquisas sobre isso. E tem poucas pesquisas também para saber como que a sociologia é ensinada por não formados na área. Então, acho que tem várias lacunas de pesquisas que estavam sendo mais amadurecidas depois dessa década de institucionalização e de constituição também de um subcampo de pesquisa na academia, que agora vai inviabilizar esse tipo de pesquisa, né? Essa qualificação das pesquisas, porque a gente não vai ter mais a sociologia de forma disciplinar. A gente vai ter dentro da grande área de ciências humanas e sociais aplicadas. E aí eu acho que, nesse sentido, a gente precisa complexificar essa questão para saber que falta uma carreira, a consolidação de uma carreira para o professor de educação básica no Brasil. Nós temos muitos professores com contrato temporário, professores que são anualmente contratados, né? Então, assina o contrato no início do ano, final do ano acabou o contrato. Aí ele não sabe se ele vai voltar para a escola, e às vezes ele tem que voltar para a escola dando aula numa disciplina que ele não tem formação. Né? Isso tudo complexifica para a gente entender também que os nossos desafios, os desafios da sociologia, não são apenas dela, é um desafio da educação básica, né? De como que o trabalho docente está estruturado na educação básica. E aí cada área tem as suas disputas. Por exemplo, na aprovação da BNCC, a história ela teve uma disputa gigantesca dentro das próprias associações, das instituições, porque eles estavam discordando de tudo que a BNCC estava colocando em relação à história, porque era, de certa forma, um foco maior na história latino-americana, na história do Brasil, na história dos povos que até então não estavam presentes nos livros, na história, no ensino da história, né? E aí nós temos rupturas, inclusive dentro da própria associação de pesquisa, que vai, então, construir uma outra BNCC, né, paralela à que foi aprovada, porque eles não concordam com a orientação didática e de conteúdo da história escolar. Tem muitas divergências aí. E nós ainda não conseguimos alcançar esse patamar, porque as nossas produções sempre foram muito voltadas, por exemplo, né, até o início dos anos 2010, por aí, muito à história,
como que a sociologia estava no passado, né? A história da sociologia escolar no passado, os processos de institucionalização, e estávamos nos aproximando nesse momento para compreender, por exemplo, as metodologias de ensino, a formação de professores, né? Talvez se nós tivéssemos mais tempo, a gente podia qualificar, né, que sociologia escolar a gente está lecionando na escola. Mas, infelizmente, essa é uma tarefa interrompida pela nossa descontinuidade como disciplina escolar, né? Não sei se eu respondi tudo, mas acho que a gente vai debatendo aí. Eu vou passar aqui para o Rangel. Boa tarde, galera. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Marcelo. É um prazer estar conversando com você aqui. Professor Bodar, obrigado pela oportunidade. Marcelo, vocês me ouvem bem? Meu áudio está tranquilo? Tá. Marcelo, a minha provocação é o seguinte. No momento eu moro em Teresina, Piauí. Eu sou discente do mestrado da UFAL de Sociologia, estou ingressando agora, mas eu sou formado pela Universidade Estadual do Piauí, em Ciências Sociais. E a minha provocação é o seguinte, no contexto atual, no contexto atual do ensino, da educação, do ensino de Sociologia, levando em consideração 2 pontos. O primeiro ponto, que é a Lei 13.415, a da reforma do ensino médio, que retira a sociologia enquanto disciplina, diluindo ela em conteúdos sociológicos dentro da área de humanas, mas o contexto de pandemia. E aí eu vou explicar qual é o ponto da pandemia, essa é a minha provocação. A partir da Lei 13.415, a gente volta, na sua concepção, a gente volta passos atrás em relação ao que a gente conquistou até agora sobre o ensino de sociologia, principalmente ali em 2008, quando foi institucionalizado obrigatoriamente como disciplina nos 3 anos do ensino médio e tudo mais. Dentro da literatura, inclusive, tanto o professor Bodar quanto você discutindo, há um consenso que as graduações e as pesquisas no campo ou subcampo do ensino de sociologia cresceu bastante, e existem os dados numéricos que expõem isso, que comprovam isso. As pesquisas no campo de pós-graduação e até mesmo os cursos de graduação, eles cresceram exponencialmente a partir do momento em que a sociologia tornou-se obrigatória, no ensino médio em 2008. A gente pode enfrentar uma regressão quanto a isso, a partir desse contexto dessa reforma do ensino médio, e aí entra a questão da pandemia. Eu não sei como está Maceió e outras graduações, eu estou buscando informações quanto a isso, mas pelo menos aqui em Teresina, na Universidade Estadual do Piauí, já existe um processo de trancamento de curso, de desistências do curso, naturalmente. Pessoas que não se encontram no curso e acabam desistindo ou passando em outros cursos, mas o contexto da pandemia potencializou os trancamentos de matrícula ou desistências do curso por conta de trabalho, pessoas que não estão conseguindo levar adiante o curso nesse contexto de pandemia. E isso se somando a toda essa questão da lei que retira, que vai tirando a sociologia de um local de evidência que estava antes. Isso pode estar refletindo, ou pode vir a refletir futuramente no futuro das graduações, da pesquisa, do ensino de sociologia? Obrigado. Sim, com certeza, Angel. Eu acho que a gente está lidando com um momento ímpar da história da educação, né? A gente está falando mais especificamente das pesquisas educacionais, né? Então, eu vou ressaltar talvez esse impacto, né? O tamanho desse impacto, porque logo que começou a pandemia, eu estava orientando estágio aqui na UNB. Nós temos turmas de estágio de aproximadamente 40, 45 estudantes, né?
E aí, como gestionar o estágio diante da pandemia? Então, a primeira coisa que eu fiz foi aplicar um questionário com os estudantes de estágio para conhecer quais eram as condições deles objetivas, as condições objetivas de estudo em casa. Se tinha computador, se a internet era boa, se tinha um espaço próprio de estudo, né, dentro de casa, se tinha o silêncio adequado, porque nesse momento de pandemia e isolamento social, tudo aquilo que a universidade oferecia, nos termos de estrutura física, né, da biblioteca para estudar, para você consultar os livros, às vezes para você acessar a internet, ou do próprio restaurante universitário também, que é um espaço muito importante, né, para a alimentação desses estudantes, né, isso está comprometido. Então, tudo agora a gente passou a fazer em casa. Então, a gente acumulou trabalho, né, e agora você tem que quem é professor, né, tem que planejar as aulas, tem que dar as aulas, tem que fazer a comida, limpar a casa, lavar a roupa, tudo ficou ali concentrado, às vezes cuidar de um filho pequeno, às vezes cuidar de uma pessoa idosa, né, e o lazer também se tornou tudo dentro desse pequeno espaço. E isso complexifica a nossa saúde mental. E aí, a pesquisa que eu realizei com os estudantes de estágio, essa pergunta sobre o espaço de estudo, das 43 respostas que eu tive, apenas uma pessoa falou que tinha um espaço próprio de estudo em casa. Uma pessoa que tinha uma mesa para estudar, que tinha livros disponíveis, a internet era boa. Então, coloca isso em termos a nível de Brasil, né? Então, isso é muito, muito problemático, porque a gente sabe que, geralmente, o perfil do estudante do curso de humanas e do curso de sociologia, ciências sociais, às vezes ele não tem um histórico familiar com a universidade. Às vezes ele é a primeira pessoa a entrar na universidade. E às vezes esse espaço aqui é um espaço de ascensão social. Então a gente lida com um público estudantil na universidade que ele às vezes não tem, digamos, esse histórico familiar com a universidade e também tem esperança de que seja uma oportunidade para ele ascender socialmente, para ele poder trabalhar, né? Então, acho que também, assim, essa insegurança de não termos mais o ensino da sociologia disciplinar na escola traz muitas questões para essas pessoas a partir de agora. E aí, como que eu tendo a ver o impacto da reforma nos cursos de ciências sociais no Brasil? Veja que nós dividimos o ensino médio, né, a partir de 5 itinerários formativos. As ciências humanas, sociais e aplicadas, matemática e ciências... matemática, letras, ciências da natureza, ciências humanas e ensino técnico e profissional. Né? Cinco possibilidades que os alunos... que prometeram aos alunos que eles vão ter, né, a partir dessa reforma do ensino médio. Mas aí tem alguns elementos que nos ajudam a perceber que, se nós olharmos o que a lei fala em relação à educação técnica e profissional, ela é o único itinerário que não precisa ter formação pedagógica para trabalhar com ele, né? Eles reconhecem o notório saber. Veja que isso é um atraso muito grande. Né? Profissionais que não têm alguma orientação pedagógica, um curso pedagógico, e a partir desse momento vão poder orientar estudantes do ensino médio. Nós temos também abertura para o mercado privado. A gente não sabe quais agências privadas vão estar oferecendo parte desse itinerário, porque a gente também tem um incentivo dessas agências para fazerem esse tipo de trabalho, né? Desculpa, só vou colocar minha cortina improvisada aqui de novo. Só um momentinho. Então, digamos que o estudante do ensino médio, que às vezes vem de um ambiente mais humilde, né? Um ambiente mais precário, e ele vai entrar no ensino médio e vai olhar, olha, talvez eu
eu consiga ganhar algo de imediato se eu optar pelo itinerário formativo técnico profissional. Talvez eu vá trabalhar em alguma empresa, né? Vou ter alguma remuneração ali, algo nesse sentido. Talvez isso me traga ganhos imediatos, né? E a gente não pode desconsiderar que a grande parte dos nossos estudantes da educação básica e da escola pública tem uma origem social muito precária, né? Desfavorecida, ainda mais com o desemprego, os níveis de desemprego, né? Que nós vemos a partir de agora. E aí o que resta, então, do itinerário formativo da área das ciências humanas e sociais aplicadas para as escolas que forem ofertar? Talvez essa outra ponta, né? Esses estudantes que já têm uma origem social familiar mais privilegiada, que já conhecem um pouco mais da área e que talvez optem por cursar esse itinerário pensando no ingresso nos cursos superiores. Então, esse itinerário das ciências humanas, sociais e aplicadas, ele não habilita só para você ingressar na universidade, por exemplo, por cursos de História, Geografia, Filosofia e Sociologia, não, mas o Direito também, né, outros cursos, Psicologia, Serviço Social, né, toda essa parte talvez venha a ser aproveitado por quem for fazer esse itinerário formativo. Então, nós corremos o risco, talvez, de elitizar um pouco, né, ou de elitizar a nossa área, e de recebermos estudantes nos cursos de graduação que já têm um histórico escolar familiar com esses cursos, né, que já conhece um pouco mais deles. Então, tendo a analisar dessa forma. Tomara que eu esteja enganado, né? Tomara que não seja isso. Mas vamos conversando aí, vamos trocando ideias. O Caio também está com a mão levantada. Bom, boa tarde. Prazer conversar com o senhor, professor Marcelo, e rever também os colegas nesse reinício aqui das atividades do grupo. A minha pergunta é a seguinte: levando em consideração a história da sociologia, né, marcada por 4 grandes períodos, né, no caso a institucionalização da disciplina ali em 1890 a 1941, a exclusão em 1942 a 1981, a reinserção de forma gradativa ali em 1982 a 2007, e esse retorno obrigatório em 2008 até os dias de hoje. Levando em consideração aquilo que foi produzido, é possível afirmar que, diferentemente do século passado, a sociologia ela está mais institucionalizada. Aí agora a minha pergunta. Mas gostaria de saber quais são as semelhanças e diferenças acerca do momento presente com o momento passado, que a disciplina está sendo novamente ameaçada, sua permanência. Essa é uma questão bem complexa, Caio. Eu acho que talvez tenhamos mais diferenças que semelhanças. Marcelo, incluir um elemento aí na pergunta do Caio, o elemento religioso, que esteve presente lá nos anos 30 e 40, e se você vê algumas semelhanças, diferença nessa disputa de presença, ausência, o que se ensina, só para incrementar a pergunta do Caio. Sim, ótimo. Eu acho que a sociologia que nós tivemos na década de 20, 30, 40 do século 20 era uma disciplina voltada para a formação de uma elite, né? Porque quem que acessava a escola naquele período? E que projeto de sociedade o governo, o Estado estava pensando naquele momento, né? Eu acho que a sociologia que aparece a partir dos anos 80 nas reformas estaduais, elas estão muito mais antenadas com a democratização do Estado brasileiro e principalmente a partir da Constituição de 88, da educação democrática. E aí nós temos um outro perfil de aluno também, porque com a LDB de 96, a gente já tem todo um impulsionamento para a universalização da educação básica no Brasil e, consequentemente, o público escolar que a gente trata hoje, ele é muito mais diverso, ele é muito mais plural, ele é muito mais plural economicamente, mas culturalmente também, socialmente, né? Então, digamos assim, o sentido pedagógico atribuído pelo campo da política educacional ao ensino da sociologia, ele é totalmente diferente nesses 2 períodos, né? Claro que aí a gente enfrenta
a gente enfrenta o conservadorismo. Eu acho que aí talvez um elemento interessante para a gente buscar, talvez, as semelhanças, né? Mas a gente teve vários avanços no campo da política no Brasil nas últimas décadas. A gente incluiu várias leis que reconhecem, por exemplo, a importância da cultura africana para o Brasil e como que essa cultura tem que estar na escola também, né? Não é só ensinar a cultura europeia, é também trazer os outros elementos da cultura indígena, da cultura africana, para pensar a construção do Estado brasileiro. A gente teve ganhos no terreno do gênero, da sexualidade, embora ainda no campo político seja uma disputa muito grande, né, entre setores mais conservadores e setores progressistas. E eu acho que a sociologia, enquanto conhecimento escolar, ela é uma disciplina propícia para discutir a diferença, para discutir a cidadania, para discutir a construção de um Estado democrático, que reconheça essas diferenças, que reconheça o outro, o diferente, também como sujeito de direitos. E a nossa política conservadora, ela justamente quer o contrário disso. Ela não quer o reconhecimento do outro, porque se o outro é reconhecido, ele vai ocupar cargo de poder, né, no espaço público, no espaço acadêmico, nos espaços culturais. Então, eu diria que a gente se defronta com esse desafio hoje, né, que não é apenas retirar a sociologia, mas é retirar os direitos sociais da maioria invisibilizada nos termos da Lélia Gonzalez. E que essa maioria que constitui historicamente, socialmente, o nosso país. E aí, nos anos 20, 30 e 40, eu acho que nós tínhamos uma sociologia muito mais antenada com a conservação desses valores, principalmente se a gente pega a vertente da sociologia católica. Mas se a gente pega outra vertente também da sociologia dita científica, também está muito preocupado em pensar a constituição de um Estado brasileiro sem olhar para suas contradições, sem olhar para, por exemplo, a situação do negro no Brasil, né? Não era uma sociologia que se detinha a isso, era uma sociologia que estava preocupada, por exemplo, com a migração. Como que vamos trazer os europeus, né? Vamos trazer essas pessoas para cá e vamos construir uma nação com tantas diferenças étnicas. Então, tanto que o Estado Novo foi isso, né? Foi essa tentativa de unificação de uma cultura brasileira, né? Integrando esses diferentes povos migrantes que vinham para cá sem se deter aos problemas sociais, né? Da vida, da integração do povo negro que foi escravizado por séculos, né? E que, pelo olhar dos poderosos, nunca teve importância, né? De ser integrado nesse sistema, depois, mais tarde, né, nesse sistema capitalista brasileiro. Enfim, eu tendo a ver um pouco, né, talvez, mais diferenças que semelhanças. Claro que autores continuam, porque os manuais da década de 30, 40, eles vão falar muito do Marx, vão falar do Durkheim, vão falar do Comte. Eu acho que esse conteúdo da sociologia ele ainda é presente na nossa sociologia contemporânea. Fato social, né, a solidariedade, a família, todas temáticas também que eram trabalhadas naquele período e hoje são trabalhadas também, só que talvez por outra perspectiva. Então, talvez essas as semelhanças e diferenças. Bom, temos aqui a Fernanda. Fernanda. Bom, boa tarde a todas e todos. Queria dizer, primeiramente, que é muito bom reencontrá-los, né, e reencontrá-las aqui no grupo. Queria também agradecer a presença do Marcelo. Muito obrigada, Marcelo, por ter aí aceito o convite do Cristiano. Eu queria voltar um pouquinho no tema da BNCC. A gente ainda não tem muita definição de como vai ficar a questão da disciplina em si, né? Por mais que a reforma tenha tirado o caráter disciplinar quando determina
que a BNCC e os itinerários formativos é quem vão guiar, né, toda a estrutura curricular, as disciplinas somem, né, dessa formatação curricular, porém, a gente sabe que na prática ainda não se tem uma definição de como isso vai funcionar. A princípio, pelo que a gente tem visto com relação à reestruturação curricular nos estados, as disciplinas, por enquanto, permanecem, né, ainda que dentro de uma perspectiva de trabalho que se pretende interdisciplinar, dentro daquela estrutura, né, da BNCC e dos itinerários formativos. O que eu quero perguntar é o que você pensa sobre a possibilidade dos profissionais formados em licenciatura em Ciências Sociais e Sociologia puxarem para si algumas disciplinas que estão previstas dentro dessa reforma, mas que não tem uma área definida. Os projetos integradores, os projetos de vida, né? Disciplinas eletivas, enfim. Existe um debate já que está sendo colocado sobre isso, e por enquanto a gente vê dois posicionamentos distintos, né? Um posicionamento é de que, uma vez que os professores de sociologia comecem a pegar essas disciplinas, isso enfraqueceria, né, a disciplina de sociologia em si, quer dizer, se o licenciado em Ciências Sociais e Sociologia, ele já tem um outro lugar, é porque a sociologia, enquanto disciplina, já não é mais tão importante, e isso, de certa forma, diluiria a disciplina de sociologia, e, por outro lado, há o argumento de que é um campo a ser explorado dessas disciplinas, que os formados em licenciatura de Ciências Sociais e Sociologia têm o arcabouço teórico, metodológico, para dar conta dessas novas disciplinas, desses novos projetos, né, que estão dentro desse novo currículo do ensino médio, e que seria um bom espaço para se ocupar, né? Então, eu gostaria de saber qual que é a sua visão com relação a essa perspectiva, levando em consideração essa instabilidade, porque no momento a gente não sabe como que vai ficar organizado. A maior parte dos currículos vai ser implementado efetivamente ano que vem. Quer dizer, isso era a perspectiva antes da pandemia, né? Pós-pandemia, a gente não tem ideia de como isso vai ficar efetivamente. Então, eu queria ouvir um pouquinho você sobre isso. Marcelo, obrigada. Certo, Fernanda. Eu vou tentar fazer uma síntese. Eu acho que é uma barbaridade do nosso Ministério da Educação não ter lançado uma nota ainda, ou não ter alterado a lei para ampliar o prazo para a implementação dessa reforma, porque a gente está no ensino remoto. A gente não tem as condições ideais para fazer a implementação da reforma. A gente tem uma ausência dos estudantes da educação básica gigantesca nessas plataformas de ensino. Né? E, inclusive, precisa ser melhor pesquisado, esses estudantes precisam ser ouvidos. Né? A gente fez uma pesquisa aqui no Distrito Federal, ano passado, entrevistamos 250 alunos da rede, e a maioria está, né, naquele momento de início da pandemia, não tinha internet, às vezes, ou morava numa área rural, né, às vezes a pessoa tinha que sair de casa para ter acesso à internet. A maioria desses estudantes, eles têm acesso pelo smartphone, e às vezes não é o smartphone próprio, é o smartphone que é compartilhado por toda a família. E aí, imagina, esse momento de pandemia, as pessoas também estão trabalhando, precisam no telefone para, às vezes, fazer as suas vendas online, ou trabalhar nos aplicativos de entrega, né, esses trabalhos super precarizados, e aí você só tem um telefone em casa. Que qualidade de educação esse estudante está tendo? E aí, se a gente tem a proposta dos projetos integradores, por exemplo, que são projetos em que esses estudantes precisam ser envolvidos, eles precisam estar antenados à produção de determinados produtos, né? Porque nós temos dentro de cada projeto, às vezes, 3 produtos parciais e um produto final. Mas veja que todos os livros, eles foram construídos para serem projetados na escola. Não foram construídos para serem projetados na educação remota, virtual. E se a gente pensa que o livro vai ser fundamental para a implementação desse currículo, porque a gente não tem um histórico, né? A gente não tem um passado que possa nos orientar e dizer, não,
agora a educação vai passar a ser assim, então vamos fazer daquele jeito que eu sabia. Não, os professores estão desorientados também, e eles vão precisar do livro didático para fazer essa implementação. Só que o livro didático está totalmente descaracterizado da atual realidade. Então, acho que é um problema muito, muito grande, porque não temos histórico, não temos uma experiência anterior para nos dar base, e as condições atuais são péssimas para implementar uma reforma do ensino médio. Então, basicamente, né, acho que essas seriam as minhas considerações. Agora, a tua pergunta sobre se os professores de sociologia, né, como que eles podem se integrar, eu acho que sim, todos os professores de sociologia, professores e professoras, já têm uma formação interdisciplinar. O curso de Ciências Sociais, que geralmente a maioria é formada em cursos de Ciências Sociais, né, tem a formação na ciência política, na antropologia, na sociologia, às vezes em outras disciplinas também, da história, da geografia humana. Nós já temos uma formação que nos possibilita, de uma forma muito segura, trabalhar a partir de uma perspectiva interdisciplinar, a partir dos projetos integradores e a partir do projeto de vida também, que é outro caminho, né? Aqui no Distrito Federal, já foi homologado o currículo do ensino médio, do novo ensino médio, e a parte do itinerário formativo vai ser trabalhada de 3 formas. Nós teremos as eletivas orientadas, que serão semestrais, a trilha de aprendizagem, que corresponde a 4 semestres, e o projeto de vida de forma contínua, dentro do itinerário. Então, o estudante ele pode optar pelo itinerário e aí fazer 4 eletivas orientadas para formar uma trilha de aprendizagem, né? Porque a trilha precisa compreender também 4 eixos: a investigação científica, os processos criativos, a mediação, intervenção sociocultural e o empreendedorismo. Então, subentende-se que cada eletiva vai trabalhar desse eixo. Inclusive, agora no PIBID, que eu coordeno na área da sociologia, junto com a história, PIBID interdisciplinar, história e sociologia. Nós estamos numa escola aqui da rede pública do Distrito Federal e que a ideia inicial era fazer um projeto voltado para o acervo escolar. Eles têm um acervo muito bem preservado, desde o final dos anos 50, início dos anos 60, para a gente compreender aí elementos da história da escola, elementos da história de Brasília. Só que nesse momento o projeto está comprometido, porque a gente não tem acesso à escola, não tem acesso à fonte, né? Então a gente está pensando em remodelar, talvez fazer um centro de memória em que os estudantes possam participar desse centro de memória a partir dos 4 eixos. Então, da investigação científica, dos processos criativos, de repente até resultando aí em alguma plataforma digital que possa ser construído um site para esse centro de memória, mas também com relatos a partir dos podcasts, a partir de vídeos. Mas isso tudo depende da gente conhecer o nosso público, e a gente está fazendo isso agora. Estamos construindo um questionário para conhecer as condições objetivas dos estudantes que a gente está pretendendo construir as eletivas orientadas, né? Então, complexifica muito o trabalho para a gente implementar essa reforma do ensino médio, né? Eu acho que não tem condições, eu acho que a gente deveria formar um coletivo nacional e estancar né, ampliar o prazo para a reforma. Não tem condições da gente pensar que nada mudou a partir da pandemia e a partir de todas as consequências econômicas e sociais que esse desgoverno do Jair Bolsonaro está fazendo desde que entrou na presidência, né? Então, eu acho que é preciso destacar isso, né? A gente tem muitos problemas no Brasil e não tem como implementar de forma satisfatória essa reforma enquanto não tivermos condições para fazer isso. Bom, Cássia. Boa tarde a todos. É um prazer estar com vocês novamente.
e com a presença do Marcelo, que já me ajudou muito nos estudos. E eu queria fazer um comentário, que são preocupações que eu tenho com relação ao novo ensino médio, que abarca não só a sociologia, né, o lugar que ela vai ter, as perdas, mas são preocupações que eu imagino assim, as escolas vão ter essa estrutura que é idealizada na reforma com a BNCC, e a outra preocupação é com relação às escolhas que os estudantes vão ter, e se depois eles vão querer mudar, por exemplo, de área, as especificidades que eles querem estudar, e se ainda vai ter tempo, se eles vão poder fazer isso. Porque eu me coloco muito na ideia de que quando eu era aluna do ensino médio, eu tinha uma ideia totalmente diferente do que eu queria estudar hoje, e que se eu tivesse tomado escolhas naquele tempo, não teria a base para ter seguido nisso. Então, por exemplo, eu queria fazer administração, e eu escolheria com certeza coisas na área de matemática e afins. Então, seria essa a minha questão de preocupação. Por isso que eles estão propondo o projeto de vida ser justamente esse caminho que daria uma maior possibilidade do estudante pensar qual que é a trajetória que ele quer dentro dos itinerários formativos. Então, o professor que for ficar com o projeto de vida vai ter que lidar com essa questão da orientação, de uma orientação, digamos, vocacional, né, também. De pensar, olha, né, dado quais seus interesses, por onde você quer seguir. Então, a secretaria, nesse momento, está tentando formar os professores que vão lecionar, né, digamos, que vão trabalhar com essa área do projeto de vida. E aí, no Distrito Federal, como que eles estão pensando o currículo para não ter esse problema, por exemplo, do estudante não poder migrar de uma área para outra? Eles estão pensando nos 4 eixos, né? Então, por exemplo, o jovem entrou no ensino médio, né? Então ele talvez vai ter um ano ali para fazer a formação geral básica, para já ir pensando no projeto de vida, para depois ele ingressar em algum desses itinerários. Mas claro que em termos objetivos, a gente está desconsiderando o fato de que nem todas as escolas vão poder ofertar todos os itinerários formativos. Então, tem alguns municípios muito pequenos, a escola vai olhar e vai dizer, olha, a gente tem como ofertar matemática, mas não tem como ofertar o resto. E aí, essa liberdade de escolha, ela enfrenta as condições objetivas, né, das instituições de ensino de poder ofertar essa variedade de itinerários. E aí, resumindo, o aluno vai ter que fazer aquilo que ofertarem para ele, né, infelizmente. Então, por um lado flexibiliza o ensino, mas por outro torna muito rígido, dependendo das condições econômicas e sociais e culturais, né, das escolas também, da região que a escola tá inserida. Então, tendo a ver por esse caminho, né? Não tem resposta simples para essa pergunta. Eu acho que é muito complexa, né? E a gente precisa também, enquanto pesquisadores do ensino, da sociologia e da educação, precisamos muito de pessoas que investiguem a implementação dessa reforma e as consequências dessa reforma, né, na vida desses estudantes. Eu só falar mais um pouquinho da pesquisa que foi realizada aqui, inclusive se vocês quiserem ler, ela já está publicada, se chama Reforma do Ensino Médio e Ensino Remoto, o que pensam os estudantes do Distrito Federal, publicado ano passado na revista Noros, Novos Rumos Sociológicos da Universidade Federal de Pelotas. E a maioria dos estudantes que estão vivenciando a reforma, né, ou seja, estudantes do primeiro ano, eles concordam, falam, não, a reforma é ótima, porque ela vai nos possibilitar escolher, né, o que a gente quer seguir, mas em termos objetivos, talvez eles ainda não saibam, né, como que vai se dar esse ensino, né? Porque
porque a gente está falando também de uma outra concepção pedagógica, que é avaliar por objetivo de aprendizagem, que aí é outro dinossauro na sala, que ocupa muito espaço e ninguém quer enfrentar ainda, porque não sabe como, né? Enfrentar esse monstro, digamos assim. Então, acho que a gente ainda está aprendendo essa nova gramática interna do currículo, e para depois, talvez, avaliar os efeitos dela na prática. Só um comentário rápido, nem o MEC sabe o que isso significa efetivamente. Para que eles pudessem organizar mais ou menos o que significam as competências, as habilidades, os objetos de conhecimento, eles contrataram uma empresa privada para fazer uma interpretação do documento que eles mesmos produziram. Então, tudo que é feito dentro do MEC, a produção do edital do PNLD, orientação da avaliação do PNLD, uma série de coisas, inclusive a orientação de como os estados devem realizar a construção dos seus currículos, eles mandam para esse documento que é a tal da BNCC comentada, procura na BNCC comentada, que foi feita pelo Instituto Reúna. Então, nem o próprio MEC sabe exatamente do que ele está falando. Né? Essa é a realidade que a gente tem escancarada agora. Desculpa aí a intervenção. Sim, concordo plenamente, Fernanda, contigo. O Cristiano está com a mão levantada, Cristiano? Na verdade, a mão levantada é para informar nosso tempo, né? Então, assim, a gente vai dar encaminhamento para a finalização da sua colaboração, sua participação aqui, e reforço o agradecimento, e você tem aí uns minutinhos mais para você fechar com algum raciocínio que você acha que você precisou fechar, não tenha fechado, ou alguma consideração. Então, você está com a palavra para você fazer uma finalização. Eu quero agradecer vocês, o Cristiano pelo convite, né? Vocês também pelas questões que colocam. Acho que é muito pertinente, é muito bom saber que tem um grupo de pesquisa, de estudos aí na UFAL. Aqui na UNB também nós estamos com esse esforço de reativar o Laboratório de Ensino e Sociologia Lélia Gonzalez, em que a gente vem fazendo encontros quinzenais, inclusive discutindo textos da autoria de vocês, né? Eu sei que tem texto aqui, tá lá no programa, o texto do Elkson, da Fernanda, do Cristiano. Então, com certeza, vou convidar vocês também para participar, para a gente fazer esse intercâmbio de diálogos, né? Que é uma coisa que o ensino remoto, né, talvez uma das únicas coisas boas que a gente está tendo nesse ensino remoto, que é a possibilidade de reunir, né, pessoas que não estão próximas fisicamente, para a gente fazer o diálogo aí, impulsionar as nossas reflexões, as nossas pesquisas sobre o ensino da sociologia e da educação brasileira. Né? Então, agradeço muito o convite para participar aqui e dizer que foi um prazer para mim poder ouvir vocês e poder pensar sobre essas questões também.